Vamos iniciar mais uma escola dominical. Estou aqui com isqueiro. Aqui representa combustível no corpo dele. Aqui o oxigênio. Aqui essa pedra é o calor. Espiritualmente, as três trindades: combustível, Pai, Deus Pai; o oxigênio, Filho, que é o Deus Filho; a pedra, Espírito Santo, que é Deus Espírito Santo; e o fogo é Deus, representa Deus. Então, se faltar uma dessas partes, se faltar o combustível, calor ou oxigênio, não vai ter fogo. Bem assim somos nós. Se faltar em nós o Pai, o Filho, o Espírito Santo, também Deus não vai operar em nós. Então é assim que funcionam as coisas de Deus. E isso está lá. Olha aqui. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Então aqui até o Filho do homem, até o Filho de Deus teve que descer o Espírito Santo, para que ele conhecesse que ele existiu antes de ter vindo à terra. Ele já existia antes, ele já tinha uma vida antes daquilo. E irmãos, vamos falar um pouco também sobre oração. Você vai orar. Orar significa, oração quer dizer orar e ação. Você vai orar mais ação. Como assim, evangelista? Digamos que você quer um emprego. Você vai orar a Deus. Você vai descansar em Deus. Mas você vai ter que ter uma ação. Você vai ter a fé em Deus, que Deus vai preparar, mas ao mesmo tempo você vai ter que fazer uma ação. Você vai fazer cursinhos, pode fazer uma faculdade, seja lá qual curso for, para estar mais próximo desse emprego. Aí você vai escrever o currículo e mandar para as empresas, onde eles vão estar olhando esse currículo para ver se você tem um perfil da empresa, daquele trabalho que precisa. Então tem que ter a ação. E também, irmãos, fazer um outro dinâmico. Aqui representa, calma lá, deixa eu terminar a segunda. Igual eu falei da oração. Oração. Aqui, nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, Mateus 6, 12 a 16. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio de 70 discípulos, Lucas 10, 21 e Mateus 11, 25. Quer dizer, até Jesus orou para que Deus enviasse dos céus, pudesse escolher os discípulos dele, 70. Aí depois ele diminuiu por 12. E entre os 12 ele tinha aqueles 3 que era mais apegado a ele, mais chegado a ele. E também ele nos ensinou também que a vontade do Pai sempre é melhor. Mateus 26, 36 a 46. Então ele não escolheu por si só. Ele orou e pediu ao Pai que pudesse iluminar para ele quais seriam os seus discípulos. Então até Jesus. Como eu já tinha falado do isqueiro, agora vamos falar de vocês, obreiros. Os obreiros também têm uma missão muito grande. Tem que buscar almas, né? Essa é a missão dele, buscar almas, orar, pedir, interceder pelo próximo. Sempre estar disposto, ele sempre tem que estar ajudando o próximo. Isso é a missão de cada obreiro. Então para ele é uma carga maior. Ele sempre tem a carga a mais. Deus sempre vai cobrar mais. Então ele tem sempre que estar revestido do Espírito Santo de Deus. Sempre tem que estar revestido. Porque aí, ele estando revestido, vai vir batalhas. Ele vai tentar buscar almas, não vai conseguir às vezes. O inimigo vai estar
vai fazer tropeço, vai fazer de tudo para ele não conseguir, vai vir tribulações, vai vir várias forças contrárias, mas ele não será atingido, porque Deus está nele, entendeu? Então aí, ó, aí, nem abalou ele, por quê? Porque ele está revestido do Espírito Santo de Deus, ele tem que estar revestido sempre. Igual eu falei do isqueiro, o fogo representa Deus vivo. O corpo, combustível, é Deus, né? O ar é o Filho, o Espírito Santo. Aliás, é o oxigênio, que é o Filho. E o Espírito Santo é a pedra. E o fogo é Deus. Essa última foi para os obreiros. Vamos lá. Ministério, vamos falar sobre lição 4. Ministério avivado de Jesus. Textuário. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4, 14. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. Lucas 4, de 14 a 22. O 14 vai dizer assim: Então, pela virtude do Espírito Santo, do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E 16. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, versículo 18, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Comentário, introdução. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4, 14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Lucas 4, 14. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Jesus é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. João 1, 14. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João, no Rio Jordão, ao sair da água. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. E nessa hora ele foi levado ao monte e ficou 40 dias tentado por Satanás.
era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho, Jesus, saindo da água, o Espírito Santo materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 1. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim, fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do monte de tentação no deserto da Judéia, pela Galileia. Lucas 4, 14 e 15. A leitura bíblica em classe dessa lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus 19, 23 e 24. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmos 34, 18. Por isso, nosso Senhor veio a tocar o coração dos homens ainda mais. Ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Apregou a liberdade aos cativos. João 8, 31 a 36. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Romanos 8, 20, 21. Deu vista aos cegos. João 9, 39 a 41. E pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Jesus, a oração e seu ministério. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus 6, 19 a 13. A segunda em Lucas 11, 2 a 4. Em Mateus ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre meta orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus 6, 5 a 9. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e, finalmente, sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6, 5 a 9. Essa oração revela uma humilde e quebrantada diante de Deus. Aleluia. Uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Uma vida de oração. Nos Evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Mateus 6, 12 a 16. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio de 70 discípulos. Lucas 10, 21. Mateus 11, 25. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Mateus 26, 36 a 46. Uma vida na unção do Espírito. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas 4, 8. A unção no Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, atividade de ensino e alguns, até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina
e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e, de maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. 1 Coríntios 14, 26. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida preciosa, piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 7. Esses exercícios piedosos são alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Ao som do Espírito na visão do crente, viver uma vida na unção do Espírito Santo é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamam das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Mais preciosamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mateus 28, 19 e Efésios 6, 15. Mas, para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Mateus 25, 4. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. João 14, 26. Conclusão. Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Glória a Deus, aleluia. E revisando o conteúdo. Primeiro, segunda lição, qual o papel do Espírito Santo no mistério da encarnação? O Espírito Santo foi como executor divino no ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. 2. Cite pelo menos 3 objetivos do ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. Para evangelizar os pobres. Primeiro, para evangelizar os pobres. Segundo, curar os quebrantados do coração e apregoar a liberdade aos cativos. 3. O que a oração do Pai Nosso revela? Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Que ele se humilha, pede a Deus, ele confessa diretamente a Deus. Ele é um meio que ele tem uma intimidade com Deus. Mostra como ele deve ter intimidade com Deus. Deve conversar com o Pai. Ele agrada muito disso. 4. O que o obreiro não deve negligenciar? Não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Glória a Deus. Isso é a vida do obreiro no dia a dia. É dia e noite. Muitas vezes até dormindo tem que estar em oração, falando com Deus. Deve ter essa intimidade com Ele. Que Ele é dono de tudo, é dono de nossa vida. O obreiro, o ministério dele tem que ser acima, ou seja, ele tem que sempre estar orando mais, buscando mais, porque ele vai ser o intercessor de Deus, vai ser intermediário de Deus. Deus vai falar através dele, mas para isso ele tem que estar em jejum, tem que estar buscando, tem que estar santificando cada vez mais. Isso só é feito através de muita oração, muita fé e dedicação. E o quinto,
Por que Deus chamou cada crente? Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Aleluia. Foi para isso que Deus chamou cada crente. Todo lugar que ele for, ele deve comunicar que Deus é vivo, que Jesus salva, que através de Jesus a gente poderemos ter uma vida lá nos céus com Deus. Então, agradeço a cada um de vocês que estão aí presentes, que ocuparam-se um pouquinho de tempo para ouvir esta palavra, mas esta é a escola dominical. E Deus que abençoe cada um e que deixe seu like aí. Deus que venha estar abençoando a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor.